Bom dia, pessoal. Bom dia. Hoje, um pouquinho diferente a minha live. Estou com voz bem baixa. Me deu um gripão de ontem para hoje. Oi, Eliane, tudo bem? Bom dia. Então, a minha voz quase não tá saindo. Pensei, não vou fazer live, vou botar aqui tô doente, mas não estou doente. Simplesmente um resfriado. E também fui pesquisar o que significa o resfriado, né, na linguagem do corpo, e é congestionamento de coisas. Coisas que estão ao meu redor e eu não consigo mudar e me incomoda. O gripe vem para nos mostrar que devemos ter calma, porque aí a gente fica muitas vezes sem voz, muitas vezes sem ar para respirar. Então eu queria trazer essa informação para vocês, tá bom? Bom dia, eu sou Ana Maria, sou terapeuta holística e estou nesse caminho do autoconhecimento há uns 2 anos. E quero transbordar com vocês todo o meu conhecimento para, assim como eu fiz na minha vida, também transbordar na vida de vocês. O autoconhecimento ele é libertador e esse mês de maio, como é de mês das mães, eu vou falar sobre mães, sobre os desafios. Assim, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me mandar no direct. Se vocês tiverem sugestões de temas, se vocês querem colocar alguma dúvida, não vou expor ninguém aqui em nomes, mas pode colocar sua dúvida do fundo do seu coração para nós podermos nos ajudar. Então, como eu vinha falado já de tudo o que uma mãe passa, todos os desafios, todas as dores, né? A gente tem que reconhecer essas dores e nomeá-las. Qual é que é o caminho para, para a solução de tudo isso? Qual é o caminho para a gente nos tornarmos bem com a gente mesmo? Eu tinha uma narrativa que eu queria sempre ser 1% melhor todos os dias. E aí, após um estudo que eu fiz, um curso do Pedro Calabres, que eu já falei aqui para vocês, que ele é um neurocientista, ele falou que a nossa mente, ela mente nos dizendo que a gente sempre tem que ser melhor, sempre tem que estar melhor, sempre ir em busca do melhor. Isso é meio generalizado a gente falar, né? Mas no nosso contexto de mães, a gente é o melhor que a gente pode. E se a gente está buscando consciência, se a gente está buscando conhecimento, é o básico, é dar amor e receber amor. Muitas vezes a nossa cabeça está muito confusa, muito cheia de coisa, e aí a gente tem que prestar atenção nas mensagens do nosso corpo, assim como eu estou fazendo hoje. Qual é a mensagem que esse resfriado está me trazendo? Qual é a mensagem das dores do nosso corpo que nos trazem? Qual é a mensagem que os nossos filhos estão nos trazendo? Para quem é mãe especial, muitas vezes a gente fica se perguntando: será que eu estou fazendo a coisa certa? E eu acho que sim. Porque quando uma mãe se pergunta se está fazendo a coisa certa, ela já está fazendo a coisa certa. Porque ela já tem aquele despertar de ser melhor. Bom dia, minha irmã. Bom... Gente, hoje vai ser complicado, mas eu vou falar rapidinho, já fiz uma live bem curtinha, porque para mim está sendo transformador essas manhãs com vocês. Está sendo muito mais está sendo muito gratificante para mim, porque eu venho aprendendo muito conforme eu estou falando, memórias estão vindo, curas estão vindo, então eu acredito que por isso que eu não deixei de vir falar com vocês. A gente sempre herda, como eu falei para vocês, herda coisas de nossas mães, das nossas mães. E o que é uma solução bem básica, e eu sempre falo que é o escrever, você pegar um papel, uma caneta e começar a pensar o que mais me doeu na relação com a minha mãe.
o que mais me machucou e escrever. Muitas vezes a gente acha que não tem o que escrever, mas tem. O nosso inconsciente, a nossa criança interior está lá dentro, pedindo para ser ouvida. Que frases dela ecoam até hoje na minha cabeça. Isso vai trazer consciência para ti, porque muitas vezes estamos repetindo padrões. E quando repetimos padrões, é aquela história. O que os nossos filhos precisam não é o que nós precisamos. Nós somos um ser, nossos filhos são outros seres. Sim, saíram de nós, fazem parte de nós, mas eles são outro serzinho, eles precisam de outras coisas. Porque eles carregam as nossas memórias dentro deles e as deles também. Então não queira se curar assim do dia para noite, não queira ser perfeita. Como eu disse ontem, os filhos querem suas mães, assim como nós somos. Vá devagar, um passo de cada vez. Se você conhece ou convive com a sua mãe, ou mesmo que não a tenha mais, ou não sabe quem é, se conecte com a energia dela, respire fundo e libere o perdão, escrevendo uma carta para ela. Você vai escrever uma carta para sua mãe, liberando todo o perdão e dizendo sim: mãe, eu fiquei te esperando, você não veio, coloquei expectativas. Ah, senhora, eu achei que você ia fazer isso e não fez. Escrever uma carta para sua mãe. É óbvio que você não vai entregar a ela, porque se ela ainda está nesse plano terrestre, tu não vai colocar ela nesse constrangimento, vamos dizer assim. Mas é um conhecimento teu. E automaticamente, quando muda dentro, muda fora. É de dentro para fora. Nós temos dentro de nós a nossa criança interior. Ela sempre está viva dentro de nós. E tem respostas para nós. Uma sugestão que eu dou é olhar as suas fotos de criança. Pegue suas fotos de quando você era criança e olhe. E pergunte a essa criança: o que essa menininha estava sentindo? O que ela precisava e não teve? Faça perguntas para sua criança interior que está aí dentro de você. E ela vai te responder. Ela vai te responder. Se lembre que uma mãe curada em um processo de cura transforma o seu redor. Lembra que eu falei? Uma mãe, quando está se curando, ou está curada, ou está atrás da sua consciência, ela muda o seu interno. Automaticamente muda o externo. A criança interior se manifesta em nossas fortes emoções. Quando damos picos de medo, de raiva, de ira, assim, quando a gente dá aqueles gritos com as crianças, sim, eu também faço isso às vezes. Está bem menos agora, mas já fiz bastante. Gritos de ai, parem! Isso toda mãe faz. Mas a gente tem que tentar diminuindo. Eu já diminui muito mais. E perto do que era quando as minhas filhas eram pequenas. Então se pergunte, quando tu tiver, como você tá indo nesse despertar da consciência, quando tu tiver esse pico de ira, ou um pico de tristeza, ou uma emoção muito forte, se pergunte: isso é da minha criança ou é minha? Eu, Ana, adulta. Então, com essa pergunta, você vai tirar uma clareza da onde vem essa emoção. Se lembre do que você gostava de fazer e faça. Quando você era criança, o que você gostava de fazer? Eu me lembro que quando eu morava no interior, eu não me lembro que idade eu tinha. Mas eu fazia cirurgia em bichinhos. Pegava uma pomba e fazia... Vai soar meio estranho isso, né? A Mara sabe. Mas eu fazia, eu era. Gostava até porque depois de adulta eu queria ser enfermeira. Aí depois diz que isso não era para mim. Fui pro lado da educação, mas saí da parte da saúde. Eu ia ser enfermeira, achava que era tudo a ver comigo, mas não. Então eu fazia cirurgia nos animaizinhos.
abria eles, tirava todos os órgãozinhos deles para fora, colocava de volta, fechava e dizia: o paciente não sobreviveu. Eu fazia isso. Também gostava de brincar de professora. Tu vê como tem os dois lados? Um pé na saúde e outro na educação. Brincava de professora. Daí eu tinha uma correntinha no meu braço. E quando eu ia escrever, eu gostava de que aquela correntinha mexesse. Eu tinha um quadro, assim, esses quadros verdes de escrever com giz, né? E brincava de professora. E fazia assim com a mão, com aquela correntinha, mexesse e falava com os alunos, que não tinha aluno nenhum, era só eu. E eu gostava muito, gostava mesmo, me fazia muito bem. E hoje eu brinco com as meninas de professora e adoro. Então, o nosso diálogo interno, o que que ecoa dentro de você? O que que o que que você fala para você? Quando você dá um grito com seu filho, quando você faz algo que não te deixa feliz, o que que vem na sua mente? Isso mesmo. Você é uma burra ou você é uma mãe ruim. Isso mesmo, você é isso mesmo. Pense bem o que que você fala para você quando acontece esse tipo de coisa. Porque aí já está uma clareza o que que tá dentro de ti. Vamos lá, aguinha. O que que tá dentro de ti. Quando acontece esses picos de emoções muito fortes, o que ecoa dentro de ti, a narrativa, o teu diálogo interno, tem vários nomes, é um passo para tu descobrir se isso é teu ou se isso é da tua criança. Então, uma consciência que a gente pode tomar é o seguinte: nós somos adultas, a gente dirige, a gente anda, vai onde a gente quer, a gente faz o que quer, então nós não somos mais crianças. Eu sou adulta. Então olhe para sua criança e pergunte para ela o que que você quer que você não recebeu. A minha já veio aqui. Então, será que podemos e somos nós mesmas por completo? Quando a gente diz, será que eu consigo dizer isso? Eu sou adulta, eu posso fazer as coisas e sou eu mesma. Nós somos nós mesmas? Porque os nossos filhos precisam de mães verdadeiras. Eles não precisam daquela fachada daqueles comercial de margarina. Eles precisam de mães verdadeiras. E eu sou da opinião que sim, seus filhos podem ver você chorar, seus filhos podem ver você triste, porque você é um ser humano, igual eles. Então, quando você demonstra que você é verdadeira, para eles vão dizer, ufa, eles vão se acalmar e vão, como se diz, ter reciprocidade a esse sentimento. Eu pesquisei um negócio que dizia assim, ó, que me veio na mente. Quando os nossos filhos fazem birra, o que que significa para nós? Ninguém aceitou nossas emoções quando nós éramos pequenas. Sabe quando os nossos filhos fazem birra, que não querem uma coisa, ou gritam e fazem aquela birra tremenda? Isso te afeta ou não te afeta? Se te afeta, é porque ninguém aceitou as suas emoções quando você era criança. Mandou você ficar quieta quando você estava chorando, mandou você calar a boca quando você estava gritando. Então, você não pôde expor as suas emoções quando você era criança. Então, agora, quando as suas crianças expõem suas emoções, você simplesmente não gosta e não quer. Fica quieto. Não. Vai lá e pergunta para ele. Ou deixa passar a birra, que é o mais essencial, né? E pergunta, o que que houve? O que que tu tá sentindo? Não sei lidar com os sentimentos deles, pois fui ensinada a não sei lidar com os sentimentos dos nossos filhos, porque não fomos ensinadas a isso. E tá tudo bem. Gratidão ao meu paizinho e minha mãezinha, assim como gratidão aos pais de vocês. Mas não fomos ensinadas a escutar os nossos filhos, a escutar as crianças, porque nós não fomos escutadas. Você já experimentou? Faça um teste e pergunte ao seu filho.
Que tu quer falar alguma coisa pra mãe, filho? Ou quando ele vem contar uma coisa assim que nada a ver, escute-o. Eles têm coisa dentro deles que eles querem falar, mas as mães precisam escutar. Então a dica de hoje, nesse sábado maravilhoso, que não sei se vai ter sol ou não, mas é um sábado maravilhoso para todos nós, pois estamos vivas. Vamos escutar os nossos filhos. E eu vou contar uma historinha bem rápida, o que eu fiz com a Laís uma vez. Estávamos no mercado e a Laís viu uma casa de Barbie, mas uma caixa desse tamanho. Era quase 3 mil reais aquela casa de Barbie. E ela se deitou no chão. Eu quero, eu quero, eu quero. Aí tava eu, a Liara e a Laís. Eu me sentei no chão, porque ela sentou no chão. Eu sentei no chão do lado dela e comecei a pegar no bracinho dela, assim, na blusinha dela e fazer assim: eu quero, e apontava pro outro lado. Eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. Ela fez assim, me olhou com os olhos desse tamanho, levantou e saiu. E a Liara vinha atrás de mim e dizia assim: mãe, levanta, por favor. Fiz e olha, foi um santo de um remédio. Não precisei brigar, não precisei gritar, simplesmente fiz a mesma coisa que ela. Ela se apavorou, se levantou e continuou caminhando. Então, muitas vezes é isso. É claro que se teu filho tá gritando, tá em um momento de crise, nós mães especiais sabemos que existe, tu não vai gritar ao lado dele também. Existem momentos e momentos. Mas o que eu quero trazer com isso? É você ser verdadeira. É você se conectar com seu filho. Olhar nos olhos dele e dizer: filho, o que está acontecendo? Né? Mas para isso acontecer, a gente tem que estar curada, a gente tem que estar no caminho do despertar, a gente tem que estar no caminho do autoconhecimento, para poder nos conhecermos primeiro, para depois auxiliar os nossos filhos. Então, pessoal, um bom dia. Deus abençoe todos vocês e suas famílias. Retorno com as minhas lives na segunda-feira, às 7 da manhã estarei aqui. Se vocês quiserem mais assuntos ou outros assuntos que eu não falei, pode me mandar no direct sugestões ou temas ou desabafos ou dúvidas. E gratidão por todos que me acompanham, gratidão pelos compartilhamentos. Muito obrigada, Deus abençoe todos vocês. Tchau, tchau, um excelente fim de semana.